Na tarde de 5 de fevereiro de 2025, um estrondo ecoou pelo Pelourinho. Uma questão de segundos, parte do teto da igreja São Francisco de Assis, um dos maiores ícones do barroco brasileiro, desabou, deixando um cenário de destruição e desespero. O forro de madeira que por séculos encantou fiéis e turistas cedeu de forma repentina, espalhando poeira e escombros por todo o interior do templo. O relógio marcava aproximadamente 2h30 da tarde, quando tudo aconteceu. Visitantes que caminhavam pelos corredores, admirando as talhas douradas e os painéis de azulejos portugueses, quando um barulho seco de estalo interrompeu a calmaria. Em seguida, o teto veio abaixo, atingindo aqueles que estavam próximos. A poeira tomou conta do ambiente, dificultando a visão e aumentando o pânico. Diante da situação, os gritos se espalharam pelo templo. Alguns turistas correram para a saída, enquanto outros, desorientados, tentavam encontrar seus acompanhantes em meio ao caos. Os fiéis que haviam entrado para momentos de oração agora se ajoelhavam em choque, sem acreditar o que havia acontecido. Funcionários da igreja tentavam ajudar, mas o cenário de destruição tornava qualquer reação imediata difícil. Do lado de fora, a movimentação aumentava. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia chegaram rapidamente ao local, iniciando buscas entre os escombros. Infelizmente, o desabamento interrompeu a vida da jovem turista Giulia Pancioni, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto. Além dela, outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 estrangeiros. Os destroços cobriam o local onde os fiéis se sentavam para acompanhar as missas. Objetos de madeira dourada, pedaços de entalhes barrocos e fragmentos de pintura históricas agora estavam espalhados pelo chão de pedra. A Defesa Civil de Salvador interditou a área e iniciou vistorias para evitar novos riscos. Autoridades lamentaram a tragédia. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, declarou apoio à restauração da igreja, enquanto o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância do templo para Salvador. O impacto foi imediato na comunidade local, que agora se mobiliza para garantir a preservação desse patrimônio histórico. Mas vamos voltar um pouco no tempo e entender a história dessa igreja. A história da igreja São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, remonta ao século XVII, quando a ordem franciscana se estabeleceu em Salvador. Os frades franciscanos iniciaram a construção do convento em 1587, mas a igreja, tal como conhecemos, começou a ser erguida no final do século XVII. A pedra fundamental foi lançada em 1686, e as obras se estenderam ao longo de décadas. A construção da igreja seguiu o estilo barroco português, marcada pela opulência dos ornamentos e pela forte influência religiosa. Em 1708, a obra da igreja começou a ganhar forma definitiva, e a sua estrutura principal foi concluída em 1723. No entanto, os trabalhos de ornamentação interna continuaram por anos, e a finalização do complexo ocorreu apenas em 1782, consolidando como um dos mais ricos templos da época colonial. A igreja se destaca como um dos maiores exemplos do barroco brasileiro, com uma fachada imponente e um interior repleto de talhas douradas, esculturas sacras e painéis de azulejos portugueses. A riqueza artística do templo reflete o apogeu da influência religiosa na Bahia, um período em que as igrejas não eram apenas espaço de culto, mas também símbolos de poder e sofisticação cultural. O teto da igreja São Francisco de Assis sempre foi uma das maiores riquezas, decorando com pinturas que retratavam passagens bíblicas e cenas da vida de São Francisco de Assis. O forro apresentava um nível de detalhamento impressionante. As talhas douradas e os afrescos criavam uma atmosfera de esplendor, tornando a experiência dentro da igreja única para os fiéis e turistas. Agora, com a tragédia do desabamento do teto da igreja São Francisco de Assis, surge o desafio de restaurar e preservar essa joia do patrimônio cultural brasileiro. A história da igreja não pode ser apagada, e a sua reconstrução será um marco na valorização da arte, da fé e da memória nacional. O que você achou desse caso? Se você já conhecia a igreja, deixe aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!